nas instruções que Deus dá ao apóstolo Paulo, para que ele divida com a igreja lá de Corinto, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Vamos tomar juntos, em memória do Senhor, o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceiado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Juntos vamos tomar. Senhor, mais uma vez nós queremos agradecer a Ti pelo privilégio de participarmos deste memorial, que naquele primeiro momento foi observado somente pelos apóstolos. Depois, então, toda a Tua igreja constantemente celebrou até aqui, por esses 2000 anos, esse memorial em relação ao sacrifício do nosso Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por estender esse privilégio a todos nós. Primeiro, o privilégio da salvação e do perdão. E depois, o privilégio de nos lembrarmos, conectado aqui, que nós somos perdoados ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós suplicamos, sim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Peço que 2 irmãos recolham os copinhos. Mais um. E vamos ter então mais um louvor antes de irmos para a divisão de salas e também estudarmos as Escrituras. Nesse momento quero dedicar as ofertas, então quem trouxer os seus dízimos e ofertas pode depositar no gasofilácio. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento de oferta e dízimos da ceia e de todo o culto, Senhor Deus, que está sendo feito para Ti. Que o Senhor possa receber, Senhor Deus, os nossos sinceros louvores e adorações e também os dízimos e ofertas que entregamos para a Tua obra, Pai. Que o Senhor possa direcionar cada recurso que foi ofertado, Pai, para cada local que precise, Senhor Deus. E que o Teu Evangelho seja propagado não pelo fato de entregarmos dinheiro, Senhor Deus, mas pelo nosso coração disposto a entregar, Senhor Deus, para que, de forma piedosa, Senhor Deus, a Tua obra, Senhor Deus, através das nossas vidas, seja avançada, Pai. Essa é a minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então as crianças podem sair para suas salas. Até 7 anos podem sair. Ô, Luana, tem papel para as crianças que vão ficar? Tem, aqui. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias ao livro de Isaías 40, onde já estivemos lendo no início do culto. Isaías, capítulo de número 40. Nosso tema hoje é encontrando consolo e esperança no amor e no poder de Deus. Hoje nós estamos comemorando a independência do Brasil. Mas ninguém diz, uhul! Eu pensei que todo mundo ia dizer assim. Vocês não estão mais patriotas como deveriam estar, ou como já foram há algum tempo, né? Mas é interessante que estamos vivendo um tempo bem atípico nessa comemoração do... Obrigado, meu irmão. Nessa comemoração do 7 de setembro. Então, eu não acompanhei muita coisa, mas me parece que tinha mais manifestação do que comemoração, né? Ou seja, mais protesto do que coisas para comemorar. Outro dia estava falando com um outro irmão, um pastor de uma outra igreja, e ele estava me contando como está acompanhando todas essas coisas, julgamentos e tudo isso, e ele diz como isso tem roubado a paz dele. E eu dei o seguinte conselho, eu disse, cara, eu estou preferindo ficar desinformado do que com falta de paz no meu coração, né? Então, vez por outra, eu escuto alguma coisa de notícia, mas, obviamente, eu não estou tão por dentro de tudo e talvez até por uma certa opção em relação a isso. Não que eu me coloque contrário àqueles que, de uma maneira bíblica, lidam ou militam dentro da política conforme Deus tenha chamados, tá? Mas, com isso eu queria conectar dizendo que muitas vezes isso traz desânimo,
muitas das vezes nós ficamos desanimados com todo esse contexto que aí está. Deixa eu introduzir isso dizendo que lidar com tempos de dificuldade no que diz respeito aos governadores do mundo não deveria para nós ser nenhuma novidade isso. Se você olhar pelo Velho Testamento, você vai encontrar o povo de Deus de alguma maneira sendo perseguido. Se você ler o livro de Atos, isso vai ser absolutamente muito claro. Uma das coisas que eu percebo quando olho as Escrituras com respeito a isso, é que há pouco registro, quase nada de registro de preocupação dos crentes com os decretos, se a lei vai passar, se a lei não vai passar, se isso ou aquilo não vai. Não, a Bíblia relata de fato que crentes foram mortos, por exemplo, em Atos capítulo 12, o governador da época lá mandou matar um dos apóstolos, o primeiro apóstolo que foi morto. O primeiro mártir, obviamente, foi Estevão, lá no capítulo 7, mas o primeiro apóstolo foi morto no capítulo 12. E uma das coisas que eu percebo é que o povo de Deus aprendeu algo que nós precisamos aprender, e é algo bem simples, que no final das contas não são os homens, mas quem dirige esse mundo, quem está sentado no trono, no final das contas, quem manda é Deus. E nós temos que olhar para isso com muita confiança. Isso muda muito quando a gente olha para o fato de que a palavra final, quem dá é Deus. E Ele tem o seu propósito até quando o povo dele sofre. Agora, queria lembrar vocês, antes de ir aqui no texto, que a história de Jó também é uma história de consolo e de esperança. Jó foi um homem fiel a Deus, que ele perdeu tudo o que tinha. Mas Jó não perdeu só tudo o que ele tinha. Talvez alguém aqui já perdeu algo muito precioso. Sei, talvez você já teve um carro roubado, ou a sua bicicleta, não importa, mas uma coisa que era preciosa para você roubada. Nós vivemos numa cidade onde é muito comum as pessoas, se eu fosse fazer uma pesquisa aqui, eu acho que vários de vocês, de alguma maneira, já foram assaltados ou roubados de alguma maneira, né? Eu já tive um carro meu roubado, né? Não foi assalto, foi roubo, né? Nós vivemos num país assim, numa cidade assim. Aliás, eu li nesses dias, em algum lugar, não lembro onde, que numa pesquisa, Maranguape é top. Maranguape era o primeiro lugar no Brasil de cidade violenta. Não sei se alguém mais viu isso, viu? Eu sei que isso muda muito. E isso tem muito a ver com essas questões das próprias facções, onde elas estão agindo muito uma contra a outra e tal. Então isso acaba aquela cidade, depois outra cidade, e aí vai mudando. Mas, e isso me chamou a atenção, e se eu não me engano a terceira e a quarta cidade também era por aqui, né? Então nós vivemos num lugar realmente de muita violência, e isso é muito triste. Mas Jó não perdeu somente as coisas que ele tinha, ele perdeu também os seus filhos, todos os seus filhos. E Jó era um homem como nós, era um crente fiel a Deus. E Jó ficou muito desanimado. Jó ficou tão desanimado que tem um lugar que ele diz assim: por que eu não morri? Por que não morri eu desde a madre? Por que não expirei ao sair do ventre? Por que eu estou vivo, né? Essa era a ideia, tão desanimado, tão abatido que Jó estava naquela ocasião. A pergunta talvez que a gente tem que fazer, inclusive sobre Jó, é: o que trouxe ânimo e disposição para Jó? Porque Jó termina o seu livro novamente animado. O que trouxe isso para Jó? Essa é a pergunta que a gente tem que responder à medida em que a gente lê o livro de Jó.
Porque aquele homem que perdeu tudo quanto tinha, inclusive todos os seus filhos, num trágico acidente, esse homem fica muito para baixo, muito ruim, muito desanimado, mas ele termina o livro bem, e a gente precisa ler para ver o que aconteceu com isso. Se a gente olhasse também outros personagens pelas escrituras, inclusive Elias. Elias é um profeta e tanto, né? Fez grandes feitos, enormes na sua época, mas ele fica tão desanimado, tão para baixo, que ele perde o sentido da vida. Ele diz: Senhor, tira a minha vida, não faz sentido eu viver. E de novo, talvez a gente precisa fazer a pergunta: o que levou Elias a ficar animado? E a gente vê depois Elias animado, servindo a Deus, depois desse episódio, inclusive Deus tomando Elias e levando para o céu, né? Apóstolo Paulo, por exemplo, se nós lembrarmos do apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 2 Coríntios, quem se desanima, talvez é uma outra palavra que tem lá, que eu também não faça, né? Então, desânimo, irmão, nos ronda por causa da circunstância que nos acontece, as coisas que nos rodeiam, as coisas que não dão certo, as coisas que a gente tenta e muitas das vezes não. Desânimos acontecem. A grande pergunta é: como é que nós devemos fazer para que a gente possa ser reanimados? Então, quando eu olho todos esses personagens, eu creio ser verdadeiro afirmar que o desânimo não é solucionado simplesmente por termos de volta aquilo que perdemos ou por termos aquilo que a gente gostaria de ter. Não é isso que resolve o nosso problema. Jó não ficou animado quando ele recebeu de novo filhos e todas essas coisas e a saúde de volta. Não é esse o caso. A gente percebe que o ânimo, a disposição vem tanto na vida de Jó como na vida de Elias. E eu creio que se a gente estender, quando eles contemplam e quando eles olham para Deus, quando eles focam no Senhor. Talvez trazendo uma outra comparação dentro disso aqui, vocês lembram de Pedro? Pedro é incrível, porque ele estava no barco, e isso era já de madrugada, ele e os discípulos, e de repente eles viram uma visagem andando em cima do mar, o que eles pensavam ser um negócio aí, e eles ficaram com o quê? Todos eles ficaram com medo. E se você estivesse lá, o que você ia fazer? Você não ia sair correndo porque estava dentro do barco, né? Não dava. Tinha que ficar lá. Mas se eu visse alguém andando em cima do mar, eu ia ficar com medo. E é interessante que Pedro, quando ele percebe que é Jesus, quando ele olha que é Jesus, ele até tem coragem de dizer: Senhor, já que é o Senhor, pois manda que eu ande por cima das águas. E aí o que é que Jesus diz? Pois vem, Pedro. E Pedro começa a fazer o quê? Andar em cima das águas e não afundar. Não é um milagre enorme? A gente gosta de meter a crítica em Pedro, né? A pergunta é: quem é que andou em cima das águas, além de Jesus? Eu não conheço outra história, né? Conheço uma música, só uma música, mas não na prática. Se as águas não se abrirem, eu vou andar por cima do mar, não tem isso não? Mas quem andou, eu só me lembro de um, que foi Pedro, imitando o Senhor Jesus. Mas o que acontece com Pedro quando ele começa a olhar para as circunstâncias? Ele começa também a afundar. E é interessante a gente perceber que o fato de estarmos olhando para o Senhor vale muito a pena nisso. Livro de Isaías, quero lhe dar um pouco de contexto, e o texto que eu vou cobrir é um pouco longo, então eu só vou mencionar algumas coisas, mas eu queria fazer uma pequena introdução. Isaías é uma profecia que foi escrita cerca de 150 anos antes do povo de Deus e no cativeiro na Babilônia. Então, quando você lê o livro de Isaías,
não é um livro que as coisas estão... Isaías, muito do que Isaías escreveu, como diz a profecia, é para coisas que vão acontecer adiante. Era esse o sentido que Isaías estava escrevendo. Tem algumas profecias no livro de Isaías que são incríveis. Por exemplo, tem uma profecia no capítulo 45, versículo 13, sobre o Ciro. Quem foi o Ciro? Todo mundo disse, o Ciro Gomes. Não, não é o Ciro Gomes. Mas quem foi o Ciro? O Ciro foi o imperador persa, que se levantou depois do império da Babilônia. Então, tem profecia sobre esse homem, mas o livro de Isaías, quando Isaías está escrevendo isso aqui, não estava nem nos sonhos, muitos anos antes desse Ciro. E aí, olha como a profecia é: eu, na minha justiça, suscitei, como se fosse no passado, a certeza de que aquilo aconteceria, a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. E foi isso que aconteceu com Ciro. No tempo que o Ciro se tornou, logo no primeiro ano, ele decidiu, olha, os judeus que quiserem voltar, vão voltar para a sua própria terra, né? Algo, olha, 150 anos atrás. E aí a gente vê uma profecia dessa e alguns críticos vão dizer assim, não, isso só pode ter sido escrito depois. Não, é porque tem outra possibilidade. Qual é a outra possibilidade? É que não foi homem, foi Deus, o Deus que controla todas as coisas, e que Ele diz e acontece. Talvez a profecia mais conhecida no livro de Isaías seja do Isaías 53, que virou música e tudo isso que a gente conhece nos nossos dias. Mas eu creio que a mais conhecida é no capítulo 53. Vocês lembram sobre o que é a profecia de Isaías 53? E ali a gente vai lendo assim e diz assim, isso aqui é um relato. Isso aqui é um relato de como as coisas aconteceram. Mas uma profecia que foi mais ou menos escrita 750 anos antes de que isso acontecesse. Isaías 53, narrando profeticamente a morte de Cristo, e isso é incrível. Então, Isaías profetizou, meus irmãos, para um povo que virou as costas para Deus. Onde é que a gente encontra isso? No capítulo 6. Quando Isaías chega lá no templo, e no capítulo 6, ele diz, no ano da morte do rei Josias ou Uzias, dos dois lá, mas naquele ano que ele entrou lá, ele viu o Senhor. E o Senhor faz um chamado para ele. E é interessante que logo depois do chamado, que ele responde assim, eis-me aqui, envia-me a mim. O que são os próximos versículos que aparecem ali? Ele disse, eu vou lhe enviar para um povo, que esse povo, a sua pregação só vai servir para uma coisa, para endurecer o coração deles. Eles vão ouvir, mas eles não vão entender nada. Eles não vão querer saber de nada do que você está pregando. E o que acontece então? E esse contexto é visto no capítulo de número 1. Quando você lê o capítulo 1 de Isaías, ele vai dizer lá a situação religiosa do povo. Tem um momento que Deus diz assim, eu estou com nojo. Se tivesse alguém que fechasse a porta do templo para o pessoal não entrar e fazer essas celebrações para mim, porque eu não aguento a iniquidade associada com ajuntamento solene. O povo se reunia para cantar como nós cantamos, para ler como nós lemos, mas o coração daquele povo não batia, na segunda-feira em diante não batia com o domingo, né? Era assim o povo de Israel, Isaías pregando e o povo endurecendo o coração, religioso sim, mas temente a Deus, não, nada disso.
E o livro de Isaías tem uma divisão maior, tem outras divisões. Mas do capítulo 1, quando você lê, até o capítulo 39, é Isaías batendo e dizendo, olha, denunciando o pecado, gente, se arrependa e tudo isso. Mas o povo mantém-se de coração duro. Do capítulo 40 em diante, até o final do capítulo, se a gente puder dizer assim, numa divisão maior, aí Deus muda. Deus está afirmando, Deus já determinou que o povo vai sofrer no cativeiro da Babilônia, mas aí a partir daí Deus também começa a reafirmar. Toda vez que você está lendo no livro de Isaías, a partir daí, quando chega no final de uma sentença de Deus, aí ele diz, mas no final, depois o Senhor vai ter misericórdia e vai trazer de volta o seu povo. Então, daí em diante, é Deus reafirmando o seu amor e prometendo a restauração para o seu povo. Hoje eu quero apresentar um resumo do capítulo 40. Esse capítulo poderia ser resumido numa frase assim. Eu vou tentar ver se isso dá certo para ser o resumo de uma frase do capítulo 40. No amor e no poder ilimitado de Deus, o seu povo encontra consolo e ânimo. No amor e no poder ilimitado de Deus, o povo de Deus, o seu povo, encontra consolo e ânimo. Do versículo 1 até o versículo 11, Deus mostra o seu amor, o seu interesse pelo seu povo. Deus sabia que um dia, o seu povo iria reconhecer o seu pecado. Um dia, no meio do sofrimento, lá na Babilônia, o seu povo iria reconhecer o seu pecado. E o povo iria, naquela ocasião, fazer a seguinte pergunta. Qual é a pergunta que não aparece, mas que está por trás do que Isaías está escrevendo? Qual é a pergunta do povo? Será que Deus ainda se importa comigo no meio de uma situação dessa que eu estou enfrentando? Depois de andar tão longe de Deus, depois de virar tantas costas para Deus, será que Ele ainda me ama? Talvez seja o seu caso aqui hoje. Eu não sei, não conheço cada um de vocês, mas talvez você tenha sido duro contra Deus. Talvez você tenha tentado andar do seu jeito. E talvez seja um momento hoje onde você também está nessa mesma página do povo, lá no cativeiro. Será que Deus ainda me ama? Será que eu tenho jeito? Será que Deus ainda se importa comigo? Segunda parte do versículo 12 ao 31, Deus mostra o seu poder. Ele não apenas ama, mas Ele tem todo o poder para agir em favor do seu povo, de acordo com a sua vontade, sem importar a situação. Saber que Deus nos ama, mesmo quando nos afastamos dEle, e que Ele tem todo o poder para nos socorrer, é uma enorme fonte de consolo e de esperança, tanto para você como para mim. Porque muitas das vezes nós nos metemos em situações por nossa própria culpa, porque nós mesmos temos feito o que não deveríamos fazer. E muitas das vezes a gente se encontra em situação que a gente diz até assim, eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me ama. Mas será que Ele pode lidar com uma situação tão difícil como essa que eu estou enfrentando? Como é que Deus iria lidar com isso? Como é que Deus vai resolver essa situação? Então, nós vamos fazer a pergunta e a gente vai tentar responder de uma maneira resumida assim. Como Deus demonstra o seu amor e poder para com o seu povo? Versículo de número 1 até o versículo de número 11. Deus demonstra o seu amor para com o seu povo, desejando se relacionar com o seu povo.
desejando ter um relacionamento com o seu povo. Isaías expressa a primeira questão que o povo teria à luz do exílio, à medida que eles estariam enfrentando o exílio. A primeira questão é: será que Deus quer? Será que Deus se importa conosco no meio dessa situação em que nós estamos enfrentando? Será que Deus ainda tem interesse? Será que por causa do nosso próprio pecado, o Senhor desistiu da minha vida? Então o profeta responde com um retumbante: sim, Deus se importa com você. Sim, Deus ainda te ama. Deus ainda busca você. Deus ainda é aquele pastor que ele deixa as 99 e que ele vai à sua procura, assim como ele foi à procura do primeiro homem que ele criou. E quando aquele homem virou as costas para Deus e pecou contra Deus, o que Deus fez? E Adão, onde é que você está? Foi Deus que foi, não foi Adão que foi atrás de Deus. Foi Deus que foi atrás de Adão. E de fato Deus ainda se importa. Então o profeta responde: sim, Deus se interessa. Deus nunca é derrotado, nem pelo nosso pecado, nem pelo nosso pecado. Ele é soberano sobre os seus planos, mesmo quando nós pecamos contra Ele. Se eu pudesse usar uma ilustração no sentido pelo menos de salvação, eu usaria de Paulo. Paulo era um homem que ele estava indo para Damasco perseguir os crentes. Paulo não tinha nenhuma intenção de se converter, mas Deus estava acompanhando Paulo. Deus amava Paulo. Deus havia escolhido Paulo. E num determinado dia, mesmo com a sua intenção de ir para Damasco, fazer o que era contrário, perseguir e prender os crentes, Deus se manifesta a ele. E naquele dia, Deus lida com Paulo, de uma maneira até dolorosa. Paulo fica 3 dias cegos, mas foi para o bem de Paulo, para que Paulo pudesse então conhecer e ter um relacionamento com Deus. Então, Deus não apenas se interessa, mas Deus não só quer restaurar os seus servos, mas Ele também quer usar os seus servos na proclamação das boas obras. Deixa eu lhe dizer que Deus não perde nada. Não sei se eu vou ser mal compreendido, mas eu queria dizer que Deus aproveita até as nossas quedas. Romanos 8:28, não é não? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu não estou dizendo que Deus te empurra para pecar, mas quando você peca, Deus ainda pega os nossos malfeitos e Ele quer transformar aquilo de maneira que traga glória ao seu nome. Então, quando eu olho muitas das vezes para uma pessoa que talvez o pecado lhe arrastou por muito tempo, e que Deus pega aquela pessoa e trata o seu coração, e que eu tenho a oportunidade de falar com ele, eu digo assim: sabe, Deus quer usar você através dessa situação que você passou. Assim como Paulo, que foi um perseguidor, e que Deus usou o fato de Paulo ter sido um perseguidor, para quê? Para testemunhar de Deus, não foi não? Do que Deus fez. E Paulo, toda a vida que ele tinha oportunidade, ele dizia assim: eu fui perseguidor da igreja. Todas as vezes ele conta esse testemunho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, irmãos, Deus quer também usar o teu pecado que você caiu, sei lá o que você viveu, sei lá, você viveu em imoralidade,
vou usar hipoteticamente aqui, um casal onde a mulher ou o marido traiu. Deus pode usar isso não apenas para restaurar o seu casamento, mas Deus pode restaurar o quê? Para engrandecer o nome dele através disso, para Deus mostrar o que ele faz quando ele restaura uma pessoa. Para alguém que porventura caiu no pecado de homossexualismo, Deus pode usar. Mas sabe que muitas das vezes, uma das coisas mais belas, Deus pegar uma pessoa que de repente viveu, infelizmente, uma vida de homossexualismo, e aí então ele se arrepende, vem a Deus, confessa seu pecado, muda de vida, e aquela pessoa poder, olha gente, eu já fui um homossexual, mas Deus transformou a minha vida. Não é isso que aparece em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de 9 a 11? O próprio escritor diz, tais fossem alguns de vós, e entre os pecados que tinha lá mencionado, tinha homossexualismo. E o que diz no último versículo, versículo 11? Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo, e pelo nome do nosso Deus. Então eu queria ver, inicialmente aqui, 3 manifestações do interesse de Deus de se relacionar com o seu povo. No versículo de número 1, ele começa no capítulo 40 dizendo assim, consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Primeira coisa que ele diz aqui é o interesse que Deus tem aqui no sentido de consolar o seu povo. Deus deseja consolar o seu povo. O que é consolar aqui? Consolar é animar, consolar é dar esperança, mas esse consolo aqui tem a ver com o relacionamento com Ele, Deus se relacionando com esse povo, consolai, consolai o meu povo. Olha uma outra maneira que ele diz do interesse e do amor dele com o seu povo, versículo de número 2, ele vai dizer assim, fala ao coração de Jerusalém, brada-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade já está perdoada. O que ele está dizendo aqui? Como é que Deus manifesta o amor dele para com o seu povo? Oferecendo perdão e reconciliação. Isso é o quê? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Ele. Deus quer oferecer perdão. O povo que virou as costas, o povo que misturava iniquidade com reunião solene, Deus agora está oferecendo perdão para esse povo. E olhando para o versículo de número 11, vou pular muitas coisas aí, só para mencionar isso, olha aqui o desejo de Deus, a disposição de Deus de pastorear, de andar junto, de caminhar, de cuidar do seu povo. Ele diz assim, como o pastor apacentará, quem? Deus que vai apacentar aqui o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará nos seus seios. E as que amamenta ele guiará mansamente. A disposição de Deus de andar do lado do seu povo, de cuidar do seu povo. Isso me lembra do Salmo 23, salmo escrito por Davi, onde ele disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, por amor do seu nome. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Por que ele não temeria mal nenhum? Porque o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Deus quer estar com você. Deus quer se relacionar com você. Deus, o amor de Deus, a maneira como Deus mostra o seu amor é se relacionando contigo. Então, em primeiro lugar, a gente percebe aqui o interesse de Deus, demonstração de Deus pelo seu povo, de amor pelo seu povo, através do desejo de consolo,
de perdão e de pastoreio. Dos versículos 12 até o versículo de número 31, que eu não vou fazer a leitura toda, mas eu queria que você me acompanhasse por um pouco. Deus demonstra o seu poder aqui para com o seu povo também. Então lembra do amor, mas lembra do poder também. Todos nós amamos os nossos filhos. E muitas das vezes os nossos filhos pedem alguma coisa e a gente gostaria muito de dar para os nossos filhos. Nós somos os pais que dão e dão e dão para os filhos. Tá? Mas tem coisa que os filhos pedem e a gente diz assim: meu filho, eu gostaria de lhe dar, mas eu não posso. Existe um ditado que é assim: querer não é poder. Talvez aqui tenha uma segunda pergunta que é muito interessante. O Isaías já respondeu aqui: Deus ama vocês. Deus tem interesse por vocês. Mas a segunda é: Ele pode lidar com a minha situação? Pode, segundo a sua vontade. E é isso que Isaías começa a dizer. Qual é a diferença para com Deus? É que Deus não apenas se importa com o seu povo, mas Deus pode. Deus tem todo o poder de fazer tudo de acordo com a sua vontade. Tá? Então, olhando para esse versículo aqui, Deus vai demonstrar a grandeza do seu poder, um poder que não pode ser igual a nada. Tá? Então, do capítulo de número, do versículo de número 12, ele começa dizendo assim. Todas essas aqui são perguntas retóricas, né? Você vai percebendo aqui, à medida em que ele vai falando, que são perguntas que por si já teriam a resposta, né? E essa pergunta, e esse texto aqui, é uma comparação. Todo o tempo Deus está dizendo assim: com quem é que vocês vão me comparar? Com quem é que eu posso ser comparado? E o que é que vem na minha mente? Onde é que o povo está nessa situação? O povo está debaixo do poder da Babilônia, não é não? E durante aquele tempo, o maior império do mundo, quem é que podia se levantar contra aquele império? Então Deus faz as perguntas e ele começa dizendo para eles: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou as medidas dos céus a palmos? Né? Interessante aqui algumas perguntas que ele vai fazer. Medir as águas com a concha da mão. O que Deus está querendo dizer aqui? Eu não sei, um exercício talvez para fazer isso aqui. Às vezes a gente brinca com água, né, na piscina, alguma coisa assim, mas talvez um bom exercício para você imaginar é, primeiro, quanto de água tem nesse universo? Talvez a gente vai lá no mapa, dar uma olhadinha ali, né? Talvez se a gente chegasse em casa e pegasse, eu não sei quantos mil litros tem na sua caixa, você começasse a medir a água da sua caixa d'água na sua palma da mão, para ver quantos é que daria. Primeiro que você ia perder a conta muitas vezes, então você ia se perder completamente nisso. Mas isso aqui é uma maneira de Deus dizer assim: eu sou grande. Eu sou grande. É só isso que ele está querendo dizer. Ele está levando algumas comparações para dizer: gente, entenda de uma vez por toda que eu sou grande, eu não posso ser comparado a ninguém. Então ele fala aí sobre medir as águas, sobre medir os céus a palmo, é a mesma comparação. Como é que alguém pode medir os céus na base do palmo, né? Talvez, se você quiser só medir aqui, o Sibima, aqui na base do palmo, né? Então, depois aqui eu queria ver algum de vocês medindo aqui o terreno para ver quantos palmos dá até lá fora, né? Um bom exercício. É a mesma ideia que ele está tendo aqui, né? Aí ele fala aqui: quem recolheu a terça parte na terça parte de um éfa, o pó da terra. Que é éfa? Éfa era uma medida do povo de Israel. Para nós, quem foi do interior,
E quem ainda compra alguma coisa na feira, especialmente feijão verde, você compra na lata, no litro, né? Aquela latazinha de óleo, né, antiga, o cara mete assim e tal. É uma medida. O efa não era daquele, era um efa, era diferente, né? Um tamanho de medida diferente. Mas ele diz assim, quem é que mediu, vamos dizer, toda a areia aí, no pó, todo o pó da terra, e ali, só você ir lá para Sabiaguaba, tem aquele negócio lá na Sabiaguaba ali, que o pessoal vai lá para subir nos montes, nos morros ali. Então vai lá e leva um negocinho daquele para medir, para ver quanto é que dá isso ali. Talvez até tirando da pista, que o negócio está invadindo ali a pista, né? Ver se dá certo. Deus está só mostrando a grandeza dele aqui. Mas tem um ponto aqui em que ele vai, no 13:14, ele vai fazer uma pergunta sobre sabedoria. Ele diz assim, quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? E quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou a sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Tudo são perguntas, que a resposta para isso aqui é o quê? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ninguém. 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 Inclusive, o Deus principal da Babilônia, havia uma história de que esse Deus havia criado todo o universo, mas ele havia criado a partir de um conselho de outros deuses, né? Vários deuses se reuniram, então conforme o conselho daqueles deuses, aí é que ele fez a criação, era o mito que o pessoal tinha lá. Mas aqui Deus está dizendo, Isaías está dizendo assim, Deus criou, ele criou sem nenhum conselho, ele não precisa do conselho de ninguém para fazer todas as coisas que ele fez. Depois ele vai tratar aqui das nações, e é interessante como ele trata das nações, porque ele está se referindo exatamente à nação da Babilônia aqui. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como o pó fino que se levanta. Depois no 17 ele diz, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Aqui o que Deus está dizendo? Ele está dizendo, gente, não é a Babilônia, não era a Síria, que na época aqui que Isaías está escrevendo, era a Síria que mandava no pedaço. Não é a Babilônia, não é o Egito, não é a Síria, hoje não é os Estados Unidos, não nada disso. Deus considera como nada. Quando Deus quer, ele age e acabou. Eu sei que bem recente, vocês acompanharam as situações aí no mundo de guerras e tudo isso. Você pode imaginar o que aconteceu com o Irã, que no caso o Irã aqui é a Pérsia, tá? É de onde o Ciro se levanta, né? É de lá que se levanta. Mas o que aconteceu? No instante, Israel foi lá e bombardeou tudo, todo lugar que queria. E a gente percebe no final das contas que não é Israel, é Deus que está conduzindo os pauzinhos de como as coisas estão de fato acontecendo, né? É assim com o Irã, é assim com os Estados Unidos, é assim com o Brasil, é assim com qualquer um. A única nação que a gente olha nas Escrituras e vê que ela vai se firmar cada vez mais é quem? É o Brasil? É Israel. É Israel. Ponto final, é Israel. Por quê? Porque quem disse foi o Deus que controla todas as coisas. E acabou. Então ele fala aqui do poderio das nações. Mas tem um ponto que eu queria chamar a atenção a vocês, que eu acho que aqui acaba até se tornando um pouco irônico, né? Como é que ele vai destacar aqui a questão dos ídolos. Olha comigo, por favor, versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Ou bota de frente dele. E aí ele vai dizer assim,
o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ele. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um perito, um artífice, para assentar a imagem esculpida de modo que ela não oscile. Interessante aqui, ele só menciona isso. Ele mencionou que ele é um Deus que não precisa de nada e nem de ninguém. Antes ele disse assim, se cortasse todo cedro do Líbano, ainda não era suficiente para fazer uma fogueira que agradasse a Deus. Agora não, mas naquele tempo o Líbano, vocês lembram que foi cortado, os cedros que foram levados para o templo, vieram de onde? Do Líbano. Diz que naquela época existia troncos de árvores enormes lá, talvez de 10 metros de diâmetro, então era algo incrível. Mas aqui, fazendo esse contraste, é interessante, porque o ídolo, o que é que tinha que ser feito? Primeiro tinha que escolher uma madeira boa, que não desse o bicho, né? O cupim, ou qualquer coisa assim, uma saranduba, sei lá o quê, né? Então tinha que ir, o homem ia lá para escolher qual era o tipo de madeira boa. Mas é interessante que depois de feito, ele diz assim, ó, tem que botar a coisa bem segura, porque se não está bem segura, vai fazer o quê? Vai cair, vai ser igual o Dagon. Dagon, lembra? Lá do Velho Testamento? Colocou lá, o Dagon de manhã estava lá, caído em cima, depois estava com o pescoço quebrado e tal. Porque o ídolo como é que você coloca a confiança no ídolo? E aqui ele faz meio que esse paralelo aqui para mostrar. Depois disso ele vai lidar com as autoridades, do 21 até o 24. Né? E aí ele vai dizer assim, 21 a 24. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhoto, e é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade o juízo da terra. Perceba aqui a autoridade do Senhor. 24, mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se seca quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Irmãos, aqui Deus está dizendo assim, quem é a autoridade, no final das contas? Quem é a autoridade? Hoje de manhã eu li uma postagem do pastor Bruce aqui, eu coloquei no grupo da igreja, né? E eu achei muito interessante, depois os irmãos que não estavam aqui, ou que não viram, podem olhar lá novamente no grupo, e verificar algo que é muitíssimo importante. Muitas vezes nós olhamos para a autoridade, simplesmente nós dizemos, mas essa lei agora é uma lei que foi estabelecida aqui no Brasil, tá? E, de fato, as autoridades são estabelecidas por Deus. Mas as autoridades não são estabelecidas por Deus para elas mesmas fazer as leis de acordo com o que elas querem fazer. As leis que as autoridades devem fazer devem estar de acordo com Deus. É Deus que diz o que é certo e o que é errado. Não são as autoridades. E quando as autoridades não seguem esse padrão, de quem é a responsabilidade de falar contra? De quem é? Sobra para quem? Para nós. Não é não? Sobra para nós. E aqui, e aí você, não, mas eu não estou pecando contra Deus, que eu estou falando contra a autoridade. Você está falando contra a autoridade? Não, você está falando contra a lei errada que a autoridade estabeleceu. E é seu direito.
E ele vai dizer lá nas Escrituras, Jeremias, eu lhe coloquei exatamente para ser contra essa situação, porque está contra o que eu disse. Somos nós. Se nós não falarmos, quem é que vai falar contra? E eu não estou incentivando aqui ativismo religioso, político, ou qualquer coisa desse tipo. Eu estou incentivando nós a sermos somente o que os apóstolos foram no começo. Quando chegou aquela ocasião, dizia assim, vocês estão proibidos, vocês não devem falar, mas desse nome de jeito nenhum. O que é que Pedro e João disseram? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós estamos vivendo esse tempo, não? Os que são professores aqui nas escolas, proibido de falar do Evangelho, não? E o que é que vocês vão dizer? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Em qualquer lugar. Foi o Senhor que nos mandou fazer isso. Por último, querido, ele fala aqui sobre as estrelas. E aqui é um encorajamento incrível, porque ele dá um exercício, Deus faz isso vez por outra. Vocês lembram lá no início, quando Deus quis fazer uma promessa para Abraão? Abraão não tinha, vamos dizer assim, é como se a pessoa Deus dissesse assim, Deus não está dizendo isso para Abraão, Abraão, você vai ser rico. Aí Abraão diz assim, mas eu não tenho cipó para dar no gato, como é que eu vou ser rico? Né? Ninguém pode bater em gato mais também não, está proibido, né? Mas assim, como é que eu... Mas Deus, naquela ocasião, Abraão estava ficando velho, Sara estava ficando velha, e Deus disse assim, olha, você vai ser o pai de muita gente. Aí Abraão fica pensando, como é que isso é possível? Deus diz assim, Abraão, vai lá fora e conta as estrelas do céu. Se tu puder contar as estrelas, assim vai ser a tua posteridade. Aqui Deus faz um exercício interessante. Ele diz assim, olha as estrelas lá fora. Vê se você consegue contar. Eu queria lembrar você que Deus chama todas as estrelas e os cientistas nunca conseguiram chegar a um ponto, mesmo com o Hubble, com todas essas tecnologias, eles nunca conseguiram contar todas as estrelas. Quando eles contam de novo, aparece mais uma. Quando eles contam de novo, aí nunca, cada vez que a tecnologia aumenta, aumenta o número de estrelas. E o que Deus fez? Deus deu um nome a cada estrela. E Deus não esquece o nome de nenhuma dessas estrelas. Deus está só dizendo uma coisa muito simples. Gente, eu sou diferente de vocês. Eu amo vocês, eu me relaciono com vocês, mas eu sou diferente de vocês. Em outras palavras, eu não sou parecido de vocês. Eu sou Deus. Eu sei que lá em casa, a gente só tem 3 meninos, e às vezes a Aureni vai chamar um, chama o nome do outro, chama tudinho, até chamar o nome do que ela quer. Deus não erra o nome de uma estrela, nenhuma. Né? Eu imagino uma casa que tem 10 filhos, por exemplo. Denise, quando tu chegar a 10, tu vai acertar o nome dessas meninas. Gente, isso mostra a grandeza do nosso Deus, só está mostrando quem é Deus, o resto tudo é homem, fraco e falho. E os últimos versículos desse capítulo são talvez aqui a conclusão para nós. Né? Ele do 27, olha o versículo de número 27. Ele faz uma pergunta para Jacó, para Israel, mas essa pergunta serve para mim e para você. A pergunta é assim, por que você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Deixa eu colocar isso aqui. Você não fala isso. Eu tenho certeza que você não fala, mas você pensa. Às vezes é de coisa que talvez você deseja. Às vezes é de coisa que você perdeu, que você tinha e você não tem. Aí você pensa assim, puxa vida, Deus não está preocupado comigo. Talvez para alguns aqui seja o fato de não terem casado. Deus não está preocupado. Não, Deus está preocupado com você, tanto que você não casou, dê glória a Deus. E para outros aqui é a mesma coisa. Gente, Deus se preocupa com você. Para de colocar na sua cabeça o pensamento de que Deus não se preocupa contigo. Esse era o problema do povo lá na Babilônia. E aí o que Deus está dizendo para eles? Por que você diz isso? Por que você pensa isso? Né?
versículo de número 28, está dizendo, será que você não sabe? Você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Está dizendo, Deus entende a tua situação melhor do que ninguém. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sei o que é que você está passando, não. Mas eu tenho absoluta certeza de que o que você está passando, Deus está sabendo. E Deus tem interesse. E Deus quer trabalhar, primeiramente, na sua vida. Queria lembrar vocês das primeiras ofertas que foram oferecidas. Vocês lembram como é dito lá? Quando Abel e Caim foram oferecer? É dito assim de Caim, Deus não se agradou de Caim. De quem é que vem primeiro? É Caim, é a oferta ou é o Caim? É o Caim. Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Por outro lado, de Abel, Deus se agradou de quem? Do Abel. Sabe o que é que Deus quer lidar primeiro? É com a tua vida, mais do que com a tua, o que tu pensa que é a coisa que vai resolver o teu dilema e a tua situação. Seja uma coisa, seja uma pessoa, seja o que for, Deus está interessado na tua vida, no que Ele quer transformar na tua vida. Deus quer fazer uma diferença no teu coração. Deus quer te levar a ser satisfeito nele mesmo como Deus. Talvez o que Deus tirou de você é para que apareça um vácuo e Deus possa ocupar aquele vácuo na sua própria vida. Então, versículo de número 27. Será que você tem alimentado seus pensamentos errados assim? Faz sentido, versículo 28, pensar assim sobre Deus, né? Às vezes, gente, nós colocamos uma expectativa em cima das pessoas que só devia ser colocada em Deus. Ele disse aqui, até os moços de exaustos caem. Ninguém, nenhuma pessoa pode satisfazer as nossas expectativas. Muitos relacionamentos são quebrados por isso, sabia? Até marido e mulher. As expectativas que se coloca em cima de um marido, de uma mulher, muitas das vezes está sendo trocado. Só Deus é que aguenta todo o peso das expectativas que nós colocamos. Pessoas não aguentam. Pessoas não foram feitas para isso. Tem um relacionamento, sim, mas ninguém é Deus. Marido não é Deus, mulher não é Deus. Só quem vai satisfazer a sua vida é Deus. É Deus. Às vezes nós, e não tem nada, isso é romântico, é bonito e tudo, nós chamamos do outro, você é a minha vida. Eu não consigo viver sem você. Romanticamente está tudo certo, politicamente correto. Biblicamente não está. Nós só não conseguimos viver sem Deus. Sem Deus. Só não conseguimos viver sem Deus. Se nós não conseguimos viver sem uma pessoa especificamente, é porque aquela pessoa virou Deus na nossa vida. E lembre-se disso. Deus é o primeiro na nossa vida. Ele é o suficiente. Todas as demais pessoas são importantes, cada uma no seu devido lugar. Mas Deus é o único que não pode faltar na nossa vida. Meus irmãos, em qualquer situação, há consolo e esperança por causa do amor e do poder de Deus. Qualquer situação. Eu não sei qual é a situação, mas há esperança, há consolo, há ânimo para você. Por causa de quê? Do amor. Deus quer se relacionar conosco através do consolo, do perdão e do pastoreio.
mas também há esperança para nós por causa do amor transformador de Deus. Deus pode transformar. Lembra que Jesus transformou a água em vinho. Eu estava pensando assim, aquelas águas, elas não eram colocadas ali para se beber. Não era para se beber. Para que eram aquelas águas lá que era colocado? Para se lavar, não era não? E Deus pegou e transformou no melhor vinho que poderia ter. Ele pode transformar a tua e a minha situação. A pergunta é, por que Ele não fez ainda? Porque primeiro é você, depois é a sua oferta. Primeiro é a sua vida, depois a sua situação. Lembra disso, nós não precisamos ficar desanimados, desesperados. Não. Esse mundo está em boas mãos. Esse mundo está nas mãos de Deus. Deus está no controle de todas as situações. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por Tua palavra mais uma vez. Anima os nossos corações nesses dias turbulentos. Turbulento no nosso país. Turbulento politicamente. Mas Deus, nossos olhos não estão nos homens. Nenhum dos homens, qualquer que seja, direita, esquerda, não importa. Os nossos olhos estão colocados naquele que está sentado sobre a redondeza da terra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis a Ti, de amarmos o Senhor sobre todas as coisas, confiarmos no Teu amor por nós e no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós queremos agradecer a todo mundo. Não sei se tinha uma outra coisa que tinha que fazer, mas devido ao tempo nós vamos terminar aqui. Eu acho que não vai ter o último louvor, né? Então, já fui avisado que não vai ter o último louvor. Queria agradecer a todo mundo. Nosso tempo de comunhão agora. Deus abençoe todos vocês. Vai ficar aí. Eu tentei te avisar, cara. Tu foi para isso, não teve jeito.